A depender do preço do petróleo, mercado internacional, 87 dólares e 89, agora cai 3%. E aproveitando já a interação com o público, o Leandro Moura está perguntando, Maurício, o preço do petróleo tem influência direta na soja? É igual ao etanol? Já emendando a pergunta aqui do Leandro Moura. Tem e não tem, né? O diesel, por assim dizer, os combustíveis como um todo, né, Leandro? O que a soja tem de grande influência tem a ver com o biodiesel, né? Porque o óleo de soja é utilizado como biodiesel. Então, quanto maior o preço da gasolina, do diesel principalmente, maior a pressão sobre a soja, de forma geral, porque fica melhor você produzir, ou melhor dizendo, as margens ficam melhores para você utilizar o óleo de soja como combustível, como biodiesel. Então, tem uma relação sim, e obviamente com a queda do preço do petróleo agora globalmente falando, né, perdendo o suporte mais importante que eu falei durante várias semanas, que era na casa dos 93, hoje ele bateu 87, né, pressiona ainda mais a soja para baixo, né, no sentido de pelo menos não novas pressões de alta por causa do consumo ou da correlação com o óleo de soja, mais ou menos o que vai acontecer também com o etanol em breve, né? Porque no final das contas, gasolina em queda é pressão na tampa do etanol. Bom, e com relação ao mercado de diesel, a expectativa de que os preços no mercado internacional comecem a ter uma curva para baixo também, ou não? Como é que você tem observado? Eles já estão, né? Tirando aquele pico que nós tivemos no dia da invasão lá da Ucrânia, né, Braga? O preço em reais, eu vou dar um exemplo aqui. Eu faço a conversão direta, né? No topo, o diesel commodity negociado em Chicago, né? Transformado em reais em litro, chegou a perto de R$ 6,20 por litro. Hoje ele está em R$ 4,56. Então, desse topo que a gente teve lá no dia, quer ver, eu vou te dizer até o dia, foi no dia 17 de junho, mais ou menos, o preço mais alto, já caiu 28%. A gasolina, nesse mesmo momento, no mesmo horizonte de tempo, caiu bem mais, Braga, caiu 33%. Então, esse movimento que a gente está vendo agora dos combustíveis, como eu falei, é só a ponta do iceberg. A Petrobras, se quiser, tem condições de derrubar o preço do combustível de forma bastante íngreme nesse momento. O diesel mais 10% e a gasolina em torno de 15%, Braga. Bom, esse só foi o começo, portanto, tomara que essa redução aconteça ainda esse ano, porque vem alguns incentivos aí. Na verdade, tinha que acontecer essa semana, para ser bem sincero. A Petrobras ela é boa, ela é ligeira em algumas coisas, às vezes ela esquece. Então, vou dar um toque aqui para o presidente da Petrobras. Espero que você esteja me assistindo. O seu PPI, política de paridade de importação, preço paridade de importação, que é a política de preço da Petrobras, está pedindo queda. E detalhe mais importante, viu, Braga? Esse mês a gente já vai ter uma deflação no IPCA, que sai, acho que não sei se é no final dessa semana ou no início da semana que vem, que deve ser da ordem de 0,6%. Tendo em vista o comportamento dos alimentos, das commodities agrícolas principalmente, e se houver quedas desse patamar que a gente está falando agora, dos combustíveis, não é de se estranhar uma nova deflação em agosto, que pode chegar inclusive a 0,7%. Bom, nós temos o preço do petróleo caindo, em queda, a possibilidade de novas quedas para os combustíveis, no caso aí gasolina e até mesmo o óleo diesel, um dólar que cai agora a R$ 5,22, ainda está no patamar elevado, mas Isso. apresenta uma queda de 1,18%. Essa conjunção aí de queda da moeda norte-americana, queda dos combustíveis, um cenário ideal para essa deflação, como você está dizendo. Exatamente, eu falei disso desde o final do ano passado, início desse ano, que a gente deveria ter um cenário de deflação no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, um cenário deflacionário. Para quem não sabe, deflação é quando a inflação vem negativa, ou seja, significa que a média dos preços regrediu, né? O dólar nesse momento ele está só numa correção técnica mesmo, porque ele foi de 4,70 para 5,50, quase que numa paulada só, né? Então agora, até se ele voltar ali para casa dos 5,10, R$5, não é nada fora do normal, não altera a teoria, desculpa, não, a tendência principal. Mas certamente nesse momento, Braga, a situação é muito mais vantajosa do ponto de vista dos preços. É muito bom lembrar que para o agricultor médio isso também é uma vantagem, porque cai o custo dele com o diesel principalmente, porém afeta também o preço das commodities, ou seja, o preço do produto que ele vende.
Bom, falando sobre commodities, aí no caso agrícola, soja hoje em alta, o mercado, o que tudo indica, está um pouquinho mais calmo hoje, voltando aos eixos, né, com relação ao mercado climático, observando o que acontece lá nos Estados Unidos. É um bom momento para poder pensar em um hedge agora para soja. Aí o vencimento de janeiro está aos 14,26,75. Né? É um bom momento? Dá para poder pensar numa operação nesse sentido? Acho que ainda não, Braga, porque ainda literalmente a soja reverter. Que a gente falou aqui várias semanas, né? Lá desde o início de julho, que eu falei que o movimento perto dos $13 no contrato novembro era um preço bastante importante, que eu acho que dificilmente passaria. Então, nesse momento, estamos numa correção em relação à alta, ou seja, estamos voltando para a alta. Eu ainda estou longe das operações de defesa, né? Contra a queda, novas operações, porque as primeiras já foram encerradas, né? Então, por enquanto, eu estou aguardando. A gente tem visto correções técnicas importantes na soja. Hoje o farelo de soja disparou quase 6%, puxando, foi ele quem está puxando, inclusive, a maior parte da cotação da soja, mas o milho está subindo, o trigo está subindo, ou seja, hoje é um dia bastante importante para as commodities agrícolas, lembrando que de semana que vem, dia 12, tem o relatório do USDA, né, que saem as primeiras, que a gente chama perspectivas firmes com relação à safra americana, lembrando que a gente já está chegando perto da safra de fato, né, Braga? Porque a entrada da safra americana, para quem não sabe, vem em torno de setembro, mas o auge da safra é em outubro, né? Então a próxima reunião é dia 12 de agosto, semana que vem, e aí a gente vai ver realmente para onde as cotações deverão ir, Braga. A partir da semana que vem, a gente vai ter uma perspectiva muito mais firme de para onde a safra americana de fato está indo. Bom, o produtor, portanto, deve observar e aguardar um pouquinho, ter paciência, porque o que foi possível fazer, aqueles que fizeram, muito que bem, né? Agora aguardar um pouquinho mais. E todas essas informações, né, a gente sempre ressalta na tua participação final, que fazem parte de uma estratégia, e também essa estratégia é algo que está sendo compartilhado com os produtores, aqueles que procuram fazer um curso do professor Maurício Bellinello, né? É isso, Braga. Isso tudo que eu falo aqui todo dia, né? Parece grego em alguns momentos para quem não está muito acostumado, né, Braga? Mas assim, é muito bom lembrar que os nossos 1.200 alunos já que passaram por esse curso de introdução hoje compreendem isso como algo do seu dia a dia. Porque de fato, Braga, é aquela história, mas eu não sei fazer. O único jeito de mudar essa frase é aprendendo, né? Ninguém nasceu sabendo, eu mesmo não nasci sabendo, né? Estou com 20 anos nesse mercado, a gente vai se desenvolvendo. Então o João pediu para mim construir um curso a 4 mãos, onde eu apresento os passos iniciais, as primeiras estratégias, né? A introdução ao que a gente chama de estratégias de comercialização, estratégias de hedge, de defesa de preços, de defesa de margem no bolso do agricultor. Então você que gosta disso que eu falo todo dia aqui, que tem gostado das estratégias, parece que eu acerto, parece que eu tenho bastante sorte às vezes. Será que é sorte mesmo ou tem técnica no meio disso? Que tal se você aprendesse os primeiros passos? Então não perde tempo, entre em contato com esse telefone que está na tela agora aqui. É um WhatsApp, tem que ser por texto. Fala, eu quero muito participar da 8ª turma do curso de introdução, que provavelmente deve ser a última. A gente ainda vai discutir isso, porque esse curso agora vai até setembro, alguma coisa assim. Talvez não haja mais tempo para uma outra turma em 2022. Então você que está querendo correr, teve problemas, não conseguiu vender nos 200 e quer tentar entender melhor, que tal se na próxima safra você fizesse melhor? Um pouco melhor, produzir bem você já faz e comercializar bem. Vamos aprender os primeiros passos comigo e com o João também, que vai estar com a gente lá. Lembrando, o conteúdo é gravado, são 10 horas de conteúdo, 10 aulas gravadas, mas as aulas de tirar dúvidas das últimas 3 turmas, pelo menos, ou seja, já passamos, Braga, de 35 horas de conteúdo disponível para o agricultor poder entender, e ainda vamos gravar mais 3 aulas ao vivo, 2 horas cada aula, ou seja, mais 6 horas. É aquilo. Desculpa, é para quem gosta. Motivo é para quem de verdade está querendo. Que tal se você buscasse o melhor para você? E é isso, Braga. 019 98907 8047, o WhatsApp. Tá aí, mande uma mensagem lá. Ninguém vai responder, deixa lá seu nome e na hora que começar a abertura das turmas, certamente você vai ser contactado para poder fazer o seu... sua reserva nessa turma, aí na 8ª turma do curso de Introdução aos Mercados e Commodities. Só para poder finalizar, você já antecipou, tem alguma manchete para amanhã, não? Então, eu acho que a manchete principal é exatamente essa. A notícia boa não veio ainda, porque essa queda do diesel é só a ponta do iceberg. E, de novo, é um motivo importante para pressionar a Petrobras, né? Porque ela vai pagar um dos maiores dividendos da história.
ela vai distribuir quase 40% de dividendos em um ano. É algo surreal. Literalmente, ou seja, isso veio à custa de um petróleo muito caro, que tem um custo de produção muito baixo no Brasil, o que pôde viabilizar margens estratosféricas para a Petrobras. Então, nada mais justo agora que ela siga mantendo a postura estrutural da política de preço-paridade de importação, que é a política de preço da Petrobras, e agora leve à frente a redução do preço dos combustíveis. Porque assim como a gente já falou, com a mudança do ICMS, que foi uma medida extremamente importante no meu ponto de vista, ainda que ela tenha a contrapartida do governo federal compor a perda dos estados, mas para o consumidor final, agora é a oportunidade mesmo da gente voltar para os preços, porque é exatamente isso que vai acontecer agora. Se ela fizer isso, Braga, eu vou dar um número para você, desculpa me alongar tanto aqui, mas eu vou falar uma coisa importante. Se a Petrobras seguir o que ela diz seguir, o preço, ela tem que voltar para os preços da gasolina agora de outubro de 2021. Outubro em reais nas refinarias, né? Vamos ver. 40% só desse ano, dividendos desse ano, é isso? A medida anual que a gente chama, de um ano dá quase 40% de dividendos, ô Braga. Detalhe importante, para quem não sabe, dividendos não pagam imposto de renda. Tem isso também, 40%. As velhinhas lá dos Estados Unidos e outros estão comemorando, sem dúvida nenhuma. Bastante nenhum gente investimento como esse, né? Não tem igual. Maurício, um abraço para você, até amanhã. Obrigado. Sempre um prazer, Braga. Obrigado, um grande abraço a todos. Tenham todos uma ótima tarde. Para você que quer conhecer mais conteúdos meus, lá no Instagram, @Maurício Bellinello. Um abraço a todos. Até amanhã.